Olá! Nesta aula, nós vamos trabalhar com exercícios do Enem envolvendo porcentagem. Questão 1, Enem 2021. Em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5.000 pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Os valores de x e y do quadro são, respectivamente, iguais a... Como x e y estão em porcentagem, e a porcentagem total é de 100%, então x mais y mais x vai ser igual a 100. Então, 2x mais y é igual a 100. Além disso, foi dado que a média do tempo de leitura, a média total dos entrevistados, é de 6 minutos. Essa média pode ser calculada utilizando-se a média ponderada dos tempos de leitura em minutos de cada faixa etária. Então, 3 minutos é a faixa etária de 10 a 24, então 3 vezes x, mais 5 minutos é o tempo de leitura médio da faixa etária de 24 a 60 anos, então das pessoas nessa faixa etária, então 5 vezes y, mais 12 minutos é o tempo médio de leitura das pessoas a partir de 60 anos, 12 vezes x. Como está em porcentagem, então dividido por 100. Logo, 3x mais 5y mais 12x deve ser igual a 600. 12x mais 3x, 15x, mais 5y é igual a 600. Então, aqui a gente tem um sisteminha. 2x mais y igual a 100 e 15x mais 5y igual a 600. Resolvendo esse sisteminha, a gente pode aqui, por exemplo, multiplicar a primeira equação por menos 5. Então, obtemos 2 vezes menos 5, menos 10x, menos 5 vezes 1, menos 5y, 100 vezes menos 5, menos 500. E a segunda equação mantém. Vamos somar termo a termo. Menos 10x mais 15x, 5x, menos 5y mais 5y, 0y, menos 500 mais 600, 100. Então, 5x vai ser igual a 100, então x vai ser igual a 100 dividido por 5, que é 20. Para descobrirmos o valor de y, basta escolher uma equação e substituir o valor de x. Então, 2x mais y é igual a 100, considerando que x é igual a 20. 2 vezes 20 mais y é igual a 100. Então, y vai ser 100 menos 40, y vai ser igual a 60. Portanto, x é igual a 20, y é igual a 60. Alternativa correta, letra C. Questão 2, Enem 2021. Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 km uma da outra, uma companhia aérea utiliza um modelo de aeronave A, capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,02 litro por quilômetro e por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro.
A quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação à do modelo de aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é: em se tratando do avião A, o consumo de combustível é de 0,02 litro por passageiro por quilômetro. Logo, se a capacidade do avião A é de 200 passageiros, então, para o transporte desses 200 passageiros ao longo de 1 quilômetro, o consumo de combustível vai ser X. Multiplicando o cruzado, X vai ser 200 vezes 0,02, então X vai ser 4 litros. Portanto, para o transporte de 200 passageiros ao longo de 1 quilômetro, são necessários 4 litros de combustível. Entretanto, como as cidades distam 2.000 quilômetros, então a distância entre as cidades é de 2.000 quilômetros, então, para o transporte dos 200 passageiros ao longo de 2.000 quilômetros, o consumo vai ser Y. Então, novamente, multiplicando o cruzado, Y vai ser 2.000 vezes 4, Y vai ser igual a 8.000 litros. Em se tratando do avião B, a capacidade de transporte dos passageiros é 10% maior em relação ao avião A. Então, se o avião A tem uma capacidade de transporte de 200 passageiros, o avião B vai transportar 200 passageiros mais 10% de 200, que vai ser igual a 200 mais 20, 220 passageiros. Em se tratando do consumo, o consumo do avião B é 10% menor que do avião A. Como o avião A consome 0,02 litro por passageiro por quilômetro e o consumo do avião B é 10% menor que do avião A, então o consumo do avião B vai ser 0,02 menos 0,02 vezes 10%, que vai ser igual a 0,02 menos 0,002. Então, o consumo vai ser igual a 0,018 litro por quilômetro por passageiro. Então, 0,018 litro é o consumo por passageiro por quilômetro do avião B. Como a capacidade de transporte do avião B é de 220 passageiros, então ao longo de 1 quilômetro, o consumo vai ser X. Multiplicando o cruzado, X vai ser igual a 0,018 vezes 220, X vai ser igual a 3,96 litros. Como a distância entre as cidades é de 2.000 quilômetros, então a gente precisa calcular o consumo de combustível para o transporte dos 220 passageiros ao longo desses 2.000 quilômetros. Então, para o transporte de 220 passageiros por quilômetro, o consumo é de 3,96 litros. Para o transporte dos mesmos 220 passageiros, agora ao longo de 2.000 quilômetros, o consumo vai ser Y. Multiplicando o cruzado, Y vai ser igual a 3,96 vezes 2.000, então Y é igual a 7.920 litros. Considerando-se que 8.000 litros é o consumo do avião A, então 8.000 corresponde a 100%,
Então, 7.920 corresponde a Z. Então, Z vai ser igual a 7.920 vezes 100 dividido por 8.000. Então, Z vai ser igual a 99%. Portanto, houve uma redução de 1% do avião B em relação ao avião A. Então, a alternativa correta, B. Questão 3, Enem 2021. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual do volume de vendas foi de... Em 2005, o volume de vendas era de 236 milhões. Em 2009, o volume de vendas era de 519,2 milhões. Portanto, o aumento do volume de vendas de 2005 a 2009 vai ser igual a 519,2 milhões menos 236, que vai ser igual a 283,2 milhões. Assim, 236 milhões corresponde a 100%, que era o volume de vendas inicial. Então, esse aumento de 283,2 milhões em porcentagem vai ser igual a X. Multiplicando o cruzado, 236x vai ser igual a 28.320. Então, X vai ser igual a 28.320 dividido por 236. X vai ser igual a 120%. Alternativa correta, C. Questão 4, Enem 2021. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Nessa data, o reservatório com o maior volume de água era o... Podemos observar que o reservatório 1 possui um nível de ocupação de 20% e uma capacidade de 105 bilhões de litros. Portanto, 105 corresponde a 100%, 20%, x. O x vai ser igual a 105 vezes 20 dividido por 100, que é igual a 21 bilhões de litros. O reservatório 2 possui um nível de ocupação de 30% e uma capacidade de 100 bilhões de litros. Então, 100 bilhões de litros corresponde a 100%, então 30%, x. Então, x vai ser 30 vezes 100 dividido por 100, x vai ser igual a 30 bilhões de litros. Reservatório 3. Reservatório 3 possui um nível de ocupação de 50% e uma capacidade de 20 bilhões de litros. Então, 20 corresponde a 100% e 50% x. X vai ser igual a 20 vezes 50 dividido por 100. X vai ser igual a 10 bilhões de litros. Reservatório 4.
possui uma capacidade de 80 bilhões de litros e um consumo de 40%. Aliás, um nível de ocupação de 40%. Então, 80 bilhões de litros corresponde a 100%. Então, 40% x. X vai ser 80 vezes 40 dividido por 100. X vai ser igual a 32 bilhões de litros. E, finalmente, o reservatório 5 possui uma capacidade de 40 bilhões de litros, que corresponde a 100%, e um nível de ocupação de 60%. Então, 100 vezes x é igual a 40 vezes 60. X vai ser igual a 40 vezes 60 dividido por 100. X vai ser igual a 24 bilhões de litros. Então, portanto, o reservatório 4 tem o maior volume de água, com 32 bilhões de litros. Então, a alternativa correta, letra D.